Observe o trecho inicial de uma redação escolar. Os defensores do meio ambiente discordam de muitas frases ditas como verdades absolutas. Mais vale um pássaro na mão que dois voando. Quem não tem cão, caça com gato. Recebem sugestões de mudanças para mais vale um pássaro voando que dois na mão. Não se deve caçar com cão nem com gato. Então é interessante, né? Porque há uma máxima, né? De que são as verdades, essas ideias, as máximas são as verdades, né? Colocadas e tal. Que são ditos populares e tal. Mais vale um pássaro na mão que dois voando. Então, há uma época passada, né? Se falava isso, e hoje em dia a gente também tem essa ideia de que, quando se fala mais vale um pássaro na mão que dois voando, a ideia é o seguinte: olha, você tem pouco, mas aproveite. Então, é melhor isso do que você ficar pensando muita coisa que você não vai conseguir, não está na sua mão para isso. Então, mesmo você tendo pouca coisa, aproveite isso, é o mais importante. Então, acaba colocando isso numa alegoria, né? Na ideia de mais vale um pássaro na mão que dois voando. Se a gente for pensar bem nessa frase, se a gente for realmente perceber, poxa, eu prefiro um pássaro na mão a dois voando, não, eu prefiro 1000 voando do que a um aqui comigo, né, na minha mão. Não vou prender um pássaro, né? Então eu quero liberdade do pássaro, liberdade do animal e tal. Então a primeira ideia é por isso que ele colocou. O ideal para hoje seria o quê? Mais vale um pássaro voando que dois na mão. Sim. O outro, quem não tem cão, caça com gato. Por que caçar? Por que usar o cão ou o gato para caçar, né? Então, não se deve caçar com cão nem com gato. Tá? Não é para caçar com cão nem com gato. Então, justamente nessa ideia, né, de que a gente tem, digamos assim, né, a sociedade hoje em dia, são duas vertentes, assim, é muito polarizado mesmo. Né? Então, a gente vem tendo leis fortificando, né, a relação do ser humano com os animais, de maneira geral, a relação entre os seres humanos, né, a relação do ser humano com o meio ambiente, a relação do ser humano com a economia, assim por diante. Então, a gente tem melhorado, elevado as regras, né, na sociedade, e que, de certa forma, a gente tem uma conduta moral, ética, né, que as leis elas nos conduzem para isso, para alguma coisa mais elevada. E isso é resultado, né? A gente percebe isso. Antigamente a gente falava isso, pessoas tinham vários pássaros presos e tal, achava lindo. Hoje em dia a gente vê que não é isso, né? E algumas frases, né, antigas e tal, a gente vê que tem preconceito contra a mulher, preconceito racial e assim por diante, né? E a gente está evoluindo. Tem um polo, né, muito pequeno que quer fazer muita agitação, então, mas a gente tem evoluído, né? Graças a Deus. Vamos lá então. Nesse caso, as citações dos ditados originais cumprem o seguinte papel. Então, nessa redação aqui, essa pessoa na redação escolar, ela colocou, olha, pensávamos assim, agora tem que pensar desse jeito aqui. Né? Então, ele faz um ajuste no pensamento. Ao mesmo tempo que revela uma opinião... Olha só, então as citações dos ditados originais. Então, vou marcar aqui em cor amarela. Mais vale um pássaro na mão que dois voando. Então, ele colocou isso para contestar. Quem não tem cão, caça com gato. Ele colocou isso para contestar. E aí nós temos a alternativa A. Ao mesmo tempo que revelam uma opinião, essas duas frases, elas servem de base para o apoio de uma argumentação. Ela não apoia. A argumentação não se baseia nisso. A argumentação não reforça isso. A argumentação contesta essas duas frases originais. Beleza? As outras duas frases corroboram o argumento, a linha de pensamento do texto. Beleza? Então veja, ao mesmo tempo que revela uma opinião, revelou alguma opinião, tudo bem. Elas servem de base para o apoio de uma argumentação. A argumentação do autor contesta essas duas frases, então elas não corroboram, não servem de base, beleza? Elas são contestadas. Letra B. Indicam exemplos de pensamentos que apoiam a argumentação do texto, fundamental do texto? Não. O texto contesta isso, então não servem de base, né? Não servem de exemplos, não servem de base para a fundamentação do texto, tá? Então fora. Letra C. Servem de base para um comentário em função do argumento desenvolvido? Olha, alternativas A, B e C, elas mascaram de uma forma ou outra, colocando ali na parte da linguagem e tal, mas elas mascaram o quê? Elas colocam na realidade o quê? Olha,
o autor se baseou nessas duas frases para confirmar a informação dessas duas frases. É isso? Não. Alternativas A, B e C batem nisso. A gente então elimina. Letra D. Apresentam uma opinião a ser comentada ao mesmo tempo que servem como ponto de apelo para a leitura. De novo. Apresentam uma opinião a ser comentada ao mesmo tempo que servem como ponto de apelo para a leitura. Então significa o quê? Essas expressões foram colocadas como um apelo para chamar a atenção do leitor para ele ler o texto. Isso normalmente carregaria o quê? Carregaria o tema central. Quando, na verdade, o autor está contestando isso. Então não serviria para esse ponto de apelo, né? Para a leitura, beleza? E essa relação, a alternativa D não tem nada que fala a respeito de alguma suposta contestação. Alguma contestação, tá? Que o autor faz. Mostram exemplos de frases ditas anteriormente, sim, e que servem de apoio para o desenvolvimento do texto. Então vamos lá. Mostram exemplos de frases ditas anteriormente e que servem de apoio para o desenvolvimento do texto. Então, nesse caso, eles mostram exemplos de frases que anteriormente eram ditas e que ele agora contesta, beleza? Então, a alternativa é a mais próxima, né, daquilo que a gente pode perceber aí como uma estratégia do autor. Então, vamos só agora avaliar com calma cada uma delas, tá? Então, olha só, a letra A, ao mesmo tempo que revelam uma opinião, tá? Elas servem de base para o apoio de uma argumentação. Aqui colocou, servem de apoio para o desenvolvimento do texto. É isso que eu quero que você observe, tá? Então, ela serve de apoio para uma argumentação. Supostamente, o que acontece? A argumentação vai se basear nessas ideias originais, quando na realidade ela contesta. Tudo bem? Beleza. Aí nós falamos que a alternativa C, ela indica exemplos de pensamentos, assim como aqui exemplos de frases, tá? Que apoiam a argumentação. Na realidade, essas frases não apoiam, elas são contestadas, inclusive. Beleza? Show! Servem de base para um comentário em função do argumento desenvolvido. Se é em função do argumento desenvolvido, significa que o argumento ele vai se basear naquela linha de pensamento, quando na realidade é o contrário. Beleza? Show de bola! Vamos à frente. Apresenta uma opinião a ser comentada ao mesmo tempo que servem como ponto de apelo para a leitura. Apresenta uma opinião a ser comentada ao mesmo tempo que servem como ponto de apelo para a leitura. Aqui, a ideia de ponto de apelo para a leitura, a gente percebe muito isso como as manchetes. A banca gosta muito de usar isso como apelo para a leitura, as manchetes. As manchetes são colocadas, às vezes, de uma forma agressiva, irônica, mas para quê? Para chamar a atenção do leitor e ele querer ler a notícia. Então, essa expressão aqui que ela coloca, servem como ponto de apelo para a leitura, ela é mais voltada para manchetes, tá legal? Ok, que é o tipo, é o gênero textual, né, que é a notícia. Agora vamos entender a alternativa E de novo. Mostram exemplos de frases ditas anteriormente, olha. Mostram exemplos de frases ditas anteriormente. Então, era assim que se pensava, tá? Olha, mais vale um pássaro na mão que dois voando. Quem não tem cão, caça com gato. Então, mostram exemplos de frases ditas anteriormente? Sim. Como se pensava? Sim. E que elas servem de apoio para o desenvolvimento do texto. Veja, olha a escolha vocabular na alternativa E. Elas servem de apoio para o desenvolvimento do texto. O desenvolvimento do texto faz o quê? Ele contesta. Ele contesta o sentido dado nas duas primeiras frases, correto? Então, ela serve de apoio para o desenvolvimento, mas não para o argumento, porque se você coloca o argumento, dá uma ideia de que o argumento, ele confirma essas duas frases. Não. Então, elas servem de apoio para desenvolver o texto. E esse desenvolvimento do texto é o quê? Uma contestação. Show de bola? Então, a alternativa E é a correta, porque ela é literal, inclusive, né? Mostra exemplos de frases ditas anteriormente, que não é o pensamento do autor, são ditas anteriormente, correto? E que servem de apoio para o desenvolvimento. E nesse desenvolvimento ela contesta. Por isso, a alternativa E é a mais adequada. Tudo bem? Então veja, quando ela colocou o desenvolvimento, que ali naquele desenvolvimento ela pode contestar,
pode retificar, né, o desenvolvimento do texto. Mas ela servir de apoio para a argumentação desenvolvida corroboraria aquela informação, que não é o caso aqui.